Olá, meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui na Universidade de São Paulo, em São Carlos. Esse é mais um vídeo da série Matemática na Prática e a questão que a gente vai procurar responder hoje é se é possível prever o futuro. Na verdade, eu estou falando dos processos dinâmicos e, principalmente, eu quero falar hoje da teoria do caos. E quando eu me refiro à previsão do futuro, eu não estou exatamente falando de cartomantes e bolas de cristal. Na verdade, eu estou falando na relação entre causas e efeitos, ou seja, como é possível inferir os efeitos a partir das causas. E o vídeo de hoje ele é dividido em algumas partes básicas. Se você quiser saltar diretamente para uma delas, eu vou falar primeiro da ideia de determinismo total. Depois eu vou falar do efeito borboleta e a gente vai fazer um tutorial, um pêndulo forçado, a gente vai simular um pêndulo forçado. Vou falar também de geometrias fractais, vou falar também da ordem ao caos e do caos à ordem e, por fim, vou terminar falando de aplicações, em particular de antenas e modelos climáticos. Vou falar de celular também, telefone celular. Como eu disse, se você quiser saltar então para cada um desses tópicos diretamente, eu deixo depois nos comentários ali e na descrição do vídeo os marcadores de tempo, caso você então queira ir diretamente para um deles. Nós vamos também gerar um aplicativo, esse tutorial que a gente vai fazer é um simulador de um pêndulo e é um aplicativo em LabVIEW e depois eu deixo o link para vocês baixarem esse aplicativo. Vamos lá então. Iniciando a ideia, né, determinismo total. Ou seja, eu quero inferir, a partir das causas, eu quero inferir quais são os efeitos, quais serão os efeitos, ou seja, a minha bola de cristal, na verdade, é um modelo. Então, é uma relação entre causa e efeito, é uma relação de causalidade, e esse modelo, seja ele uma equação diferencial ou uma equação estocástica, ele é, na verdade, para nós, uma máquina de inferência. Então, existem vários modelos aplicados na prática para fazer esse tipo de dedução, né? O que será o futuro, quais serão os efeitos a partir das causas que a gente detecta hoje. Por exemplo, aquecimento global, são modelos climáticos. Previsão do tempo, modelos meteorológicos. Previsão de enchentes, modelos hidrológicos. Previsão de safras, modelos econômicos, misturado um pouquinho com os modelos hidrológicos. Mercado de ações, por exemplo, para citar um bem diferente aqui dessa lista, são modelos estocásticos que envolvem situações bastante arbitrárias. E a primeira pessoa que pensou nessa ideia, na verdade, é um dos nossos heróis aqui, é o Laplace. Eu vou falar do Laplace num outro vídeo, que eu vou falar sobre as transformadas de Fourier, Gabor, Hilbert, por exemplo, né, as transformadas. E a ideia do Laplace é mais ou menos essa aqui. Vamos ler juntos aqui. Podemos considerar o presente estado do universo como o resultado do seu passado e a causa de seu futuro. Se o intelecto, em certo momento, tiver conhecimento de todas as forças que colocam a natureza em movimento e a posição de todos os itens dos quais a natureza é composta, e se esse intelecto for grandioso o bastante para submeter tais dados à análise, ele incluiria numa única fórmula os movimentos maiores corpos do universo e também dos átomos mais diminutos. Para tal intelecto, nada seria incerto e o futuro, assim como o passado, estaria ao alcance dos seus olhos. Então, essa é a ideia do Laplace, né, de que o universo é uma espécie de grande e gigantesco mecanismo que, se a gente conhecer todas as engrenagens, a gente, então, é capaz de determinar o futuro ad infinitum. É a ideia do determinismo total. Essa ideia, então, é muito forte e imagina que você, então, comprou essa ideia. Então, você acorda de manhã, determinismo total, você olha no celular, dia bom, ensolarado, né, a previsão do tempo excelente, você resolve ir à praia com a sua namorada e chove cântaros. O que você faz? Você se questiona, o que está acontecendo? Por que certos modelos meteorológicos é o caso evidente, mas também modelos de safras e vários outros, cometem erros absurdamente graves e incríveis. É impressionante como eles podem estar errados. Mas o que está acontecendo? A minha ideia é elaborar um pouquinho isso. Vamos lá. Um modelo, na verdade, é um conjunto de equações que expressam leis governantes. Dentro daquela ideia do universo, um grande mecanismo, né? Então são chamados modelos mecanicistas. O que a gente tem, né, como previsão errada, por exemplo, são os efeitos que foram inferidos
a partir das causas. Então, onde pode estar o defeito na previsão errada? Por exemplo, a gente pode ter perturbações aleatórias, parâmetros e funções e coisas, vamos dizer assim, de uma forma geral, né, que estão aqui dentro do modelo e que tem, por algum motivo, uma perturbação aleatória. Essas perturbações, elas podem ser de duas grandes naturezas, né? Por exemplo, elas podem ser de natureza quântica. Então, por exemplo, eu lembro da história do gato de Schrödinger, né, que ele está vivo e morto ao mesmo tempo, é o indeterminismo quântico, ou entrelaçamento quântico, o dualismo onda-partícula, várias dessas realidades físicas que são absolutamente desconcertantes. A outra família de perturbações aleatórias são, por exemplo, causas desconhecidas ou indeterminadas. Então, por exemplo, numa previsão do tempo, eu posso não ter dados de pressão e temperatura em todos os pontos da minha região de simulação. Posso ter, por exemplo, se for o caso de um mercado de ações, subjetividades. De repente, o presidente, né, acordou olhando para a esquerda e aí a bolsa caiu, né? Aleatoricidade, às vezes os eventos são aleatórios por projeto. Então, por exemplo, você vai projetar uma loteria, obviamente por projeto, você quer que ele seja puramente aleatório no sentido puro da palavra, é o que a gente chama de efeito Monte Carlo. Porém, é o seguinte, essas aleatoricidades que têm a ver com a mecânica quântica, na verdade, elas só ocorrem em escala muito, muito pequena, abaixo do elétron, são partículas subatômicas. Então, elas não têm efeito nenhum, pelo menos nesses modelos que a gente está mais interessado, por exemplo, aqui a previsão do tempo. Também as outras as subjetividades e aleatoricidades, elas podem ser eliminadas uma a uma através de ciência, tecnologia. Por exemplo, se eu não meço temperaturas em todos os pontos da minha malha de simulação, do meu modelo meteorológico, simplesmente vou lá e instalo mais sensores de pressão e temperatura, ou seja, mais estações meteorológicas. Então eu posso, por projeto, eliminar essas causas de aleatoricidade e, por conseguinte, né, em tese, eu poderia eliminar todas as perturbações aleatórias. Então eu resto com a questão. Determinismo total é bastante plausível, pelo menos no nível teórico. Só que a gente sabe por experiência, por isso que eu fiz aquela experiência ali da gente ir à praia e chover, né, que isso às vezes não é o caso. Às vezes isso contém erros bastante grandes e esses erros não são devido a essas aleatoricidades. Na verdade, a primeira pessoa que se deparou com esse problema foi o próprio Newton. Newton ele fez a teoria da gravitação universal, então ele tinha equações que descreviam o movimento dos planetas, né, a força gravitacional, e ele estava estudando o movimento composto, chamado problema dos três corpos, ou seja, por exemplo, aqui, né, o Sol, a Terra e a Lua. A Lua está girando em torno da Terra, a Terra está girando em torno do Sol, né, e todos esses três corpos girando, na verdade, em torno do seu centro de massa. E, na verdade, Newton não conseguia achar uma solução fechada, uma solução estável, inclusive, para esse problema. Eu coloquei aqui em cima uma animação mostrando que seriam três corpos iguais, gravitando, né, atraídos por forças gravitacionais, e, como vocês podem ver aqui, o movimento é relativamente caótico, né? Eu falo relativamente porque isso depois vai ter um sentido daqui para frente. E, de fato, é assim. Quem primeiro pensou nisso e mostrou que, de fato, não tinha solução foi Henri Poincaré. Na verdade, ele é também um dos nossos heróis aqui, e ele mostrou que, de fato, isso não tinha solução. Eu gosto muito também de dar dicas de livros, né? Então tem esse livro aqui, que é um livro de ficção, na verdade, e ele descreve o chamado problema dos três corpos, e ele descreve, na verdade, o que seria uma civilização que mora num sistema solar que tem três estrelas, né? E tem movimento caótico. É bastante interessante, é uma dica bastante boa para vocês aí, principalmente em período de isolamento e distanciamento social. E a verdade é que essas coisas existem na prática. Os sistemas trissolares, por exemplo. Eu coloquei aqui uma foto da esfera celeste, o hemisfério sul, e a gente vê nitidamente aqui o Cruzeiro do Sul, a gente reconhece porque forma uma cruz, né? E se você, olhando para o Sol e reconhecendo o Cruzeiro do Sul, quiser inclusive identificar o polo, né, o ponto em torno do qual a esfera celeste gira, basta você prolongar o eixo vertical ali da cruz, né, que é um pouco mais abaixo e não aparece na foto, mas ali está mais ou menos o que seria o eixo de rotação, ou seja, todos esses pontos eles estão fazendo um arco nesse sentido.
Bom, aqui à esquerda do Cruzeiro do Sul, se a gente prolongar ali o braço horizontal do Cruzeiro do Sul, a gente chega nessas duas estrelas, que são, na verdade, Alfa Centauro e Beta Centauro, que são as duas estrelas mais brilhantes da constelação de Centauro. E esse ponto branco aqui, na verdade, são duas estrelas, e tem uma terceira que fica um pouco mais distante, né, que é a chamada Próxima Centauri, e essas aqui formam um sistema de 3 estrelas. A Beta Centauro também são 3 estrelas, e elas têm movimentos irregulares, como eu mostrei há pouco para vocês. E várias dessas outras estrelas que a gente vê, normalmente é mais de uma estrela. E vamos em frente. A próxima pessoa que pensou nesses problemas foi Edward Lorenz, que era um meteorologista, e ele estava, na verdade, tentando justamente fazer um modelo meteorológico. E encontrava muitos problemas na implementação matemática. Ele foi simplificando seu modelo e chegou nesse conjunto de 3 equações diferenciais em x, y e z, são as funções incógnitas, e elas descrevem, na verdade, o movimento de uma célula de convecção. E o que acontecia, ele construiu um modelo, porque essas equações são bastante simples de serem simplificadas, serem simuladas, na verdade, e o que acontecia é o seguinte, conforme ele colocava os dados, dependendo do número de casas de precisão que ele colocava nos dados de entrada dessa simulação, ele obtinha resultados completamente diferentes. Então, olha aqui, por exemplo, nessa primeira situação, ele colocou o número 0,210937 e encontrou como resposta 1,677274. Quando ele arredondou para 3 casas depois da vírgula, né, e colocou isso como dado de entrada, ele obteve, em vez de 1,6, menos 7,1. E a mesma coisa para todos esses dados aqui. Essa foto aqui realmente é do print que ele tirava dos dados, né, e foi justamente esse print aqui que o fez desconfiar de que era um problema na precisão dos dados. Ele, inclusive, chamou isso de efeito borboleta. Por quê? Porque uma diferença muito pequena causava um estrago muito grande na simulação. Então, ele simulou justamente essas equações num diagrama de fase, né? Então, aqui a gente tem, na verdade, x, y saindo aqui do slide e z, só que como não dá para plotar em 3D aqui, né, a coordenada y aqui está projetada no plano xz, e o que ele via, né, então, era uma trajetória no diagrama de fase que oscilava entre 2 atratores pontuais. Então, conforme o sistema, a célula de convecção, conforme ela girava para a esquerda ou para a direita, ela era atraída para um ou para outro desses atratores pontuais, e curiosamente, a trajetória formada aqui pelo sistema XYZ, né, tinha uma forma de borboleta, talvez seja por isso que ele deu o nome de efeito borboleta. Na verdade, ele é um dos nossos grandes heróis aqui, até porque ele foi, por muito tempo, assim, desconsiderado, né? O pessoal simplesmente achava, o seu software está errado, na verdade, né? Então, ele, para poder furar o bloqueio, digamos, ele fazia papers e artigos com nomes provocantes. Aqui está um deles, né, num congresso para o avanço da ciência, e olha só o título do paper dele, né? Preditibilidade. O bater de asas de uma borboleta no Brasil desencadeia um tornado no Texas. Então, talvez inspirado pelo atrator, né, chamado hoje atrator de Lorentz, ele deu o nome de borboleta e, curiosamente, ainda tem o Brasil, né, no nome ali do seu artigo. Mas, então, vamos ver o que está acontecendo, né? Essas questões, porque a gente saiu da ideia do determinismo total, do Laplace, Newton, Poincaré e agora Lorentz mostraram que não, os mesmos sistemas matemáticos simples, totalmente deterministas, podem ter comportamento bastante estranho, né? Então, é legítimo fazer essas questões, levantar essas questões. O quão bem podemos prever o futuro, no sentido de prever a evolução do sistema dinâmico? E o que são essas trajetórias no espaço de fase? O que é espaço de fase? O que é atrator? O que é efeito borboleta, né? Então, na verdade, eu preciso me aprofundar um pouquinho nessa história toda e vou falar aqui dos sistemas dinâmicos deterministas. Para isso, eu vou pegar um problema muito simples, que é um pêndulo forçado, está mostrado aqui à esquerda, tá? Ele é forçado porque ele tem um torque aplicado, imagine que tem um motor ligado aqui no eixo, então eu consigo aplicar um torque.
e ele é sujeito à força de gravidade e, eventualmente, também ao atrito viscoso, né? O atrito aerodinâmico. Na medida que o pêndulo se desloca com velocidade v aqui para cima, aparece uma força de resistência viscosa no sentido oposto, que eu vou chamar de Fm. Então as equações são simples, equações de Newton, força igual a massa vezes a aceleração, apenas eu vou escrever isso na forma angular, né? Então a aceleração angular, e no caso da massa, então, é o momento de inércia, mr² vezes a aceleração angular, é igual à soma dos torques. Então aqui eu tenho o torque motor e o torque das forças, né, no caso de gravidade, na direção do vetor v e da força viscosa na direção do vetor v também. Rearranjando os termos, né, então no caso aqui da força de gravidade é só multiplicar por seno de θ, e no caso da força viscosa vou modelar isso como sendo um coeficiente μ vezes a velocidade angular. E a força eu já vou colocar como sendo uma força harmônica, uma força cossenoidal, porque eu quero, na verdade, fazer aparecer um efeito que está ligado entre essa frequência de forçamento F e a própria frequência natural aqui desse sistema. Mas vamos lá então, rearranjando todos os termos, eu coloquei aqui à esquerda os termos que resistem ao movimento, né? Então, por exemplo, a inércia, a força de atrito viscoso e a força de gravidade. E à direita da igualdade eu coloquei a fonte externa de energia, ou a forçagem externa, como a gente diz. Depois vocês vão ver esse mesmo termo aqui, forçagem externa, vai aparecer inclusive nos modelos climáticos mais ao fim aqui da apresentação. Bom, o que a gente pode fazer para fechar o problema, né? Lembra as equações diferenciais? Para ter um problema de valor inicial, eu preciso especificar condições iniciais. No caso, duas, eu preciso dizer qual é a posição e qual é a velocidade. E aí é aquela ideia do Laplace. Cada instante pode ser considerado a condição inicial do futuro subsequente. Ou seja, suponha, por exemplo, como eu vou mostrar na simulação aqui, eu coloquei o pêndulo nessa posição inicial aqui, 90 graus, o θ é medido sempre a partir da vertical, no sentido anti-horário, então ele está aqui a 90 graus, velocidade igual a zero, e eu solto, né? Deixo a gravidade agir, o torque motor é zero. Como eu sei que os dois definem o movimento, então se eu soltar, o movimento está completamente definido, né? Isso aqui é o resultado de uma simulação, então vocês veem que o pêndulo cai e vai amortecendo devido a esse termo μ aqui. No diagrama de fase, agora definindo o que é um diagrama de fase, já que essas duas coordenadas, posição e velocidade, definem, então eu posso realmente plotar o movimento inteiro, representar o movimento inteiro como sendo uma trajetória no diagrama de fase. Eu não preciso olhar uma simulação como vocês estão vendo aqui. Então fica nítido, né? Começo aqui a 90 graus, velocidade zero, solto, a velocidade vai crescendo e ficando cada vez mais negativa, depois passa por um máximo negativo, né? E resultado é que, na medida que vai dissipando energia, ele vai fechando aqui nessa espiral. Algumas coisas importantes aqui a serem ditas. Primeiro, que eu poderia começar o movimento em qualquer posição aqui. Poderia começar aqui, dar o θ e o ômega correspondente a essa posição, e o movimento poderia ser simulado daqui para frente, ou, inclusive, daqui para trás. É possível, às vezes, prever o passado, né? Às vezes é interessante. É o caso, por exemplo, do supercontinente Pangeia, né? A gente sabe como é que estão os continentes hoje, a gente tem um modelo de movimentação das placas tectônicas, então a gente pode andar com o tempo para trás e ver onde é que elas estavam, por exemplo, há 100 milhões de anos atrás. Tá? Uma outra observação importante é o seguinte: se é assim, cada ponto é o ponto inicial do futuro subsequente, não é possível que essas linhas se cruzem, porque senão eu teria dois futuros possíveis, e essa, inclusive, é aquela situação do gato de Schrödinger, né? Ele está morto e vivo ao mesmo tempo. Então aqui não é possível, né, que essas linhas se cruzem. No caso é muito simples, porque o torque é igual a zero, né? O terceiro eixo aqui do meu diagrama de fase seria o eixo de forçagem externa, mas como a gente representa normalmente, né, projetado no plano, então normalmente essas curvas aparentemente se cruzam, mas é porque a terceira coordenada aqui não está sendo mostrada. É exatamente essa situação que eu vou mostrar. Agora as condições iniciais são ambas nulas, e eu vou simplesmente ter uma força diferente de zero. Então, se eu soltar a simulação,
dá para ver que o pêndulo começa a se movimentar, mais ou menos junto com a força. Aqui ele já executou uma coisa complicada, ele deu uma volta inteira, né? E agora tenta dar uma volta, não consegue, quase deu, né? Ou seja, o pêndulo aqui no diagrama de fase, ele fica oscilando de maneira caótica. Eu já posso usar esse termo porque nessas circunstâncias e para esses parâmetros que eu coloquei aqui na simulação, realmente ele é um movimento caótico, né? E como eu disse, aparentemente aqui as linhas estão se cruzando, mas lembre-se, tem o terceiro eixo aqui que seria o torque motor, que é essa seta pontilhada, né? Bom, vamos em frente. O que eu quero fazer, nós vamos fazer um tutorial, a gente vai fazer a simulação, construir o simulador para esse problema, então eu vou alterar um pouquinho as equações, a equação governante aqui, tá? Para poder programar. Eu vou usar, na verdade, uma técnica de diferenças finitas, né? Eu vou representar, por exemplo, uma derivada dθ dt por delta t e o θ escrito numa partição do tempo, né? O tempo é particionado em tk, por exemplo, tk é igual a k vezes ΔT, certo? E os valores de θ em cada um desses tk são indicados por t índice k. Então aqui essa expressão em diferenças substitui essa derivada, e a derivada segunda é muito fácil, né? É a derivada da derivada primeira. Então a gente chega nesse outro operador aqui. O que a gente pode fazer agora, na verdade, é manipular para calcular o próximo valor de θ a partir dos anteriores. Lembra aquela ideia, né? Cada ponto é o ponto inicial do futuro subsequente. É isso que a gente vai fazer. Então, eu isolei aqui o θk mais 1. Se eu errei aqui nessas expressões, nessa manipulação toda, me avise, depois eu coloco uma correção, mas aparentemente está certo, né? Porque foi assim que eu programei. Então, está aqui o θ mais 1, calculado em função do θk menos 1, e do θk, né, e dos tempos também, no caso aqui da força, do torque de forçagem. Bom, genericamente, na verdade, a gente tem uma equação de recursividade. Eu calculando o θk mais 1 a partir dos anteriores, e depois eu vou iterar isso, ou seja, o θk mais 1 vai entrar no lugar do θk, e o θk vai entrar no lugar do θk menos 1, e eu continuo esse processo de maneira cíclica, e aí eu consigo calcular todos os pontos subsequentes. Apenas eu preciso de tratamento especial para as condições iniciais. No caso do θ0 é trivial, né? θ de 0 igual a θ0, e no caso da velocidade inicial, eu posso usar, por exemplo, uma expressão em diferenças finitas para calcular o θ1. Especificamente aqui no instante igual a 0, eu calculo a posição angular a partir da posição angular em t igual a 0, mais ΔT vezes a velocidade inicial. Ou seja, eu tenho θ0 e θ1 e uso essa expressão aqui para calcular o θ2, θ3 e assim subsequentemente. Feito, então esse daqui é o software que foi feito para fazer essa simulação em LabVIEW. Esse daqui é o código-fonte. Disso daqui vocês conseguem, inclusive, refazer o código, mas eu deixei aqui embaixo um link para baixar esse programinha, caso vocês queiram. Na verdade, eu usei o LabVIEW para poder usar esses objetos gráficos aqui, que eram bem mais fáceis, né? Mas o programa mesmo, a parte de cálculo, é só essas linhas aqui, que inclusive eu fiz em C. E uma observação, né? Como a gente está falando de efeito borboleta, eu tive o cuidado aqui de definir as variáveis todas como de dupla precisão, né? Então, inclusive, aqui essas variáveis reais, tá vendo? São todas de dupla precisão. Isso para eliminar, ou pelo menos para distanciar um pouco o problema da precisão numérica, truncamento numérico. Ok, então aqui está a tela do programa, eu vou mostrar para vocês, né? Eu tenho o sinal temporal aqui, o diagrama de fase, e aqui a transformada de Fourier do sinal temporal, tá? O sinal temporal é essa curva em branco, em vermelho aqui é o torque de forçagem, né? Só uma palavrinha com relação à transformada de Fourier. A transformada de Fourier, ela é uma transformação matemática, a definição está dada aqui embaixo, mas assim, independente da complexidade ou não que isso possa ter para você, é muito simples. A transformada de Fourier exibe o conteúdo espectral, o conteúdo frequencial do sinal no tempo. Ou seja, esse θ de t é um sinal no tempo e ele contém frequências. E essas frequências são exibidas, são enfatizadas quando a gente transforma o sinal do tempo para a sua representação em frequência. Em termos físicos é fácil de entender, porque é como se fosse um prisma, né? Imagina a luz branca entrando aqui,
A luz branca, vocês sabem, contém todas as cores, ou seja, contém todas as frequências, e o prisma separa essas cores, né? Por quê? Porque o ângulo de difração aqui é diferente dependendo da frequência. Então, a transformada de Fourier, na verdade, é a forma matemática de fazer exatamente isso daqui. Tá? Se vocês olharem, inclusive, na definição, é o produto escalar do sinal θ com um sinal harmônico, né? E elevado a 2πft. Né? Ou E elevado a I2πft, melhor dizendo. Tá? E produto escalar, o que é projeção? Ok, né? Então aqui está plotado o módulo desse número complexo aqui, ou dessa função complexa, que representa a frequência natural. Nesse primeiro caso, o torque é zero, tá? Apesar de ter uma frequência de forçagem aqui, mas a amplitude é zero, então não tem o torque, tanto que a linha vermelha está horizontal. E a condição inicial, alguma coisa próxima de 2π. Então, soltei o pêndulo, ele oscilou, como naquela simulação que eu fiz, né? Ele oscilou e foi morrendo, e a gente vê isso daqui exatamente como eu tinha desenhado no slide aqui, aquela espiral fechando, tá? Sendo atraído por esse ponto 00. Esse ponto 00 é um dos pontos estáveis, ou atrator, né? Um atrator pontual. Aqui, na transformada de Fourier, a gente vê esse pico, né? Perto aqui do 0,5, que é justamente a frequência natural de oscilação do pêndulo. Se o pêndulo, para pequenas oscilações, aquele seno de θ da equação vira o próprio θ, né? Então, é um sistema linear, a gente pode calcular uma frequência, e quando a gente calcula a frequência, dá esse valor aqui, 0,49. Quase 0,5, e é exatamente onde a gente tem esse pico. Agora, vamos colocar um pouquinho de torque aqui. Então, 1 na amplitude do torque, vocês veem, né, a curva vermelha aqui, e agora a gente vê duas frequências, tá? A primeira delas é o transiente, né, que é aquela espiral, e a segunda já é esse segundo pico aqui, olha, melhor, o segundo pico é a frequência natural, em torno de 0,5, e esse primeiro pico maior é devido a essa segunda parte aqui do sinal, que ele já entra em fase, ele é completamente movido pelo torque externo. Então aqui acontece isso, né? A primeira parte aqui da trajetória no diagrama de fase é aquela espiral, e numa frequência, né, numa velocidade aqui que tem a ver com essa frequência natural, e depois, na medida em que ele vai se sincronizando com a força externa, o torque externo, a gente alcança um ciclo limite aqui. Essa figura, essa elipse, aí as trajetórias todas se acumulam aqui em cima, né? Mas lembra, tá se projetando num eixo perpendicular ao slide aqui, esse aqui é chamado de ciclo limite, que é um atrator também. Ok? Vamos aumentar um pouquinho o torque, vamos aumentando progressivamente para ver o que acontece. Então, quando eu aumento de 1 para 2, eu vejo que a quantidade de energia espectral que eu tenho naquela parte inicial do movimento é menor em relação à parte sincronizada, ou seja, o ciclo limite aparece mais rapidamente. Aumentando agora para 3, esse efeito é maior ainda, né? Eu alcanço o ciclo limite praticamente instantaneamente, algumas oscilações transientes. Só um parênteses aqui, né? Se eu colocasse, inclusive, a mesma velocidade na mesma posição do ciclo limite, eu praticamente não teria transiente. Seria possível adivinhar, entre aspas, né, como eliminar todos esses transientes aqui. Aumentando um pouquinho mais para 4, a frequência ali da ressonância natural praticamente desapareceu, mas alguma coisa estranha começa a acontecer aqui. Eu não sei se vocês estão percebendo, né? A gente está se aproximando aqui de 2π, tá? De π e 2π. Então, se aumentar um pouquinho mais, agora eu vou aumentar aos poucos, né? 4,2, justamente o pêndulo conseguiu dar uma volta inteira. Ele começa aqui em torno do 0,0, né? Eu estou mantendo aquela condição inicial, não sei se vocês estão vendo, está saindo aqui. Ele oscila, mas de repente ele conseguiu dar uma volta completa, na verdade no sentido horário, né? Anti-horário é positivo, então no horário é negativo, então ele veio oscilar nesse outro atrator aqui, que é o menos 2π. Então, de fato, ele deu uma volta no sentido negativo e aí entrou em fase. Vamos aumentar de 4,2 para 4,3. Agora não dá uma, mas ele dá várias voltas, tá? No caso aqui, todos no sentido positivo, acabou entrando em fase. No diagrama aqui, né, ele está oscilando em torno de atratores pontuais aqui, na verdade, vocês vão ver, né, mais ou menos Nπ, ou 2 Nπ, melhor dizendo. Tá? Então a trajetória fica sendo atraída por esses pontos, deixa eu apagar ali para não atrapalhar a visualização, aumentando um pouquinho mais, 4,4
deu voltas, né, no sentido negativo, acabou se estabilizando, tá? Agora 4,5 ele deu algumas voltas, voltou no 0,0 e acabou se estabilizando. Repara que o conteúdo frequencial vai se estragando completamente. Eu não vejo mais essas frequências, tá? E esse desaparecimento tem a ver com essas intermitências todas aqui. Um pouco mais, 4,6, 4,7, 4,8, né? O sinal agora parece que ficou totalmente aleatório, pelo menos na minha janela de simulação, tá? 4,9 a mesma coisa, e o 5. 5, então, parece que ele foi, à medida que eu fui aumentando o torque, ele foi ficando cada vez mais caótico. O que eu vou fazer agora, na verdade, é aumentar o tempo total de simulação. Vou voltar um slide, né? Eu estava simulando 100 segundos, agora eu vou simular 1000 segundos. Então, nesse caso aqui, para essas condições, né? Ele teve um comportamento caótico aqui nos primeiros 100 segundos, eu não estava vendo porque eu estava simulando até o centésimo segundo. Aí eu simulei um pouquinho mais e aparentemente ele entrou em fase. Mas será que é sempre assim? Então agora eu vou mexer um pouco na condição inicial para ver aquele tal de efeito borboleta. Então repare, eu vou mudar agora, vou colocar esse 1 aqui, que é na 10ª casa depois da vírgula, e mudou completamente o movimento. Então ele fica bastante caótico, depois ele volta a se sincronizar. É uma outra característica do caos, que é essa autossincronização ou auto-organização. E se a gente simulasse mais, vocês iam ver períodos de intermitência caótica seguido por períodos de regularidade. Isso aqui é típico da transição para o caos. Então, zoomando justamente, e destacando esses dois últimos resultados, né? Aqui está a condição inicial, que é 1,57, ele teve esse movimento, né? Então ele foi caótico e se tornou regular, pelo menos até o milésimo segundo, e aqui colocando 1 vezes 10 a menos 10, na verdade, né? Foi completamente diferente. Inclusive, ele se re-regularizando mais à frente. A gente vê isso também nos respectivos sinais espectrais aqui. Né? Aqui, inclusive, esse pico, né? Mostrando justamente essa sincronização aqui. Vamos lá, então zoomando, pegando ainda esses dois sinais, só para a gente olhar bem no detalhe, né? São os mesmos sinais desse slide anterior aqui. Então agora eu vou zoomar nessa região em que parece que as coisas estão se tornando diferentes, né? Então, mostrando até o centésimo segundo, na verdade, até essa primeira linha amarela aqui, esses sinais, pelo menos visualmente, são exatamente os mesmos. Depois a gente, inclusive, vai superpor esses sinais todos, né? É nesse trecho aqui é que eles parecem que se tornam diferentes. Então vamos acompanhar ali, né? Fazer uma comparação. Aqui subiu, desceu, aqui subiu e desceu também, mas um pouco menos, né? Depois ele foi para um vale, sobe, tá? E aqui chega naquele pico, desce, chega no pico e desce, e é justamente aqui é que há a diferença, porque aqui ele volta a subir, né? E aqui não. Aqui nessa outra situação ele continua descendo. Então o pêndulo que fica naquela posição, né, vai, não vai, na verdade é um atrator, é um repulsor ou um atrator negativo, e aí ele toma um caminho diferente e a história vai ser completamente diferente. Então, inclusive, essa é uma outra característica do caos, que é a bifurcação. A gente vai ver isso de maneira um pouco mais organizada. O que está acontecendo, então, tem a ver com a dinâmica aqui desse sistema, né, que são os pontos de atração. Olhando aqui mecanicamente, o ponto inferior aqui, 2nπ, é um ponto de estabilidade, quer dizer, se eu soltar o pêndulo vai parar aqui, né, e não tiver o torque, ele vem parar aqui. Esse ponto 2n mais 1π, 1π, 3π, 5π, é um ponto de estabilidade mais instável, né, o equilíbrio instável. Se eu colocar o pêndulo ali e não tiver forças externas, ele para. Mas se tiver um epsilonzinho para lá ou para cá, para a esquerda ou para a direita, ele sai daquele ponto e eventualmente vem parar aqui. Então aqui no diagrama são os repulsores e atratores, né? Esses pontos vermelhos são os pontos de atração e os pontos azuis são os pontos de repulsão que correspondem a esses pontos aqui de cima, né? Os atratores, os de baixo, os pontos de equilíbrio de baixo aqui, e os repulsores, os de cima. Então o que acontece ali é o seguinte, acompanhe comigo aqui. Quando a gente inicia o movimento, agora pensa que o torque é zero, né? Vamos supor que eu começo com o pêndulo aqui embaixo, né? Então estou θ igual a zero, estou pensando nessa primeira bolinha verde aqui. Então
Então, θ igual a zero e dou um peteleco, quer dizer, dou uma velocidade para ele. O que acontece? Se a velocidade não for suficiente, ele vai subir, tá? Não consegue dar uma volta e volta aqui, vai se estabilizar embaixo, como foi aquela simulação. Ou seja, ele faz essa espiral aqui e vai parar no primeiro ponto. Se eu der uma pancada muito forte aqui no pêndulo, ele sobe e eventualmente consegue dar uma volta inteira e aí se estabiliza. Que é exatamente essa segunda situação. Então a velocidade inicial foi alta, lembra, a velocidade está aqui no eixo vertical, a velocidade foi alta e o pêndulo subiu quando ele gostaria de entrar em equilíbrio nesse ponto, mas só se você desse a velocidade exata para ele parar ali. Como não foi, a trajetória foi repulsivizada, a trajetória foi repelida, me fugiu a palavra, né? A trajetória foi repelida e ela acabou sendo atraída por esse outro atrator aqui. Então, o que está acontecendo são as influências desses, no caso, atratores pontuais, né? Depois a gente vai ver a influência disso mais à frente. Nesse ponto, a gente pode fazer algumas conclusões parciais, né, para poder entender o que está acontecendo. Em primeiro lugar, existem condições em que o sistema se torna imprevisível, sem deixar de ser determinista. A gente viu nessa simulação do pêndulo, para algumas condições de torque e até condições de tempo, né, ele ficava completamente regular, tá, e eventualmente, em algumas outras condições, ele ficava completamente caótico. Então, ele é as duas coisas ao mesmo tempo, e não tem nada a ver com efeitos aleatórios externos. Isso é intrínseco da própria equação. Uma outra conclusão é que nessas condições não é possível fazer previsões, além de um certo horizonte futuro ou passado, se você está querendo prever o passado, ou descobrir qual foi o passado. Seja como for, o que a gente pode fazer nessa situação, já que a gente encontrou esse problema? O que a gente pode fazer, na verdade, e é o que se faz, principalmente em modelos meteorológicos, é o seguinte. Então, existe uma sensibilidade muito grande às condições iniciais. O que a gente faz? A gente faz uma análise de sensibilidade. Então, eu faço várias simulações, tá, perturbando um pouco aquela condição inicial. Então, por exemplo, aqui 1,57, eu vou somando 1 ali na 10ª casa, então fica 1, 2, 3, ou vou subtraindo 1 ali na 10ª casa, eu obtenho sinais completamente diferentes, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui foi obtido usando aquele simulador. Eu encorajo vocês a usarem aquele simulador lá para fazer esses experimentos vocês mesmos, experimentos numéricos. O que a gente pode fazer, então, é identificar aquilo que a gente já tinha feito, né? Aquela primeira parte que é totalmente igual, esses sinais são iguaizinhos, né? Essa parte aqui que começa a diferenciar e essa parte final aqui que é completamente diferente. Então, se superpusermos todos os sinais, como eu fiz aqui, a gente vê que, de fato, né, até mais ou menos aqui 70 segundos, os sinais coincidem perfeitamente. A partir de então, eu tenho N bifurcações aqui, uma multifurcação. Então, o sinal começa a transitar aqui, não totalmente aleatoriamente, parece que ele ocupa regiões específicas. Isso aqui é mais fácil de ver no diagrama de fase, né? Então, esse diagrama de fase é um diagrama desses sinais aqui, e a gente vê que, lembra, aqui está a posição angular θ, e aqui a velocidade, na verdade, né? Então, a velocidade ela está variando entre mais ou menos 6 e menos 6 radianos por segundo, e a posição angular está variando de menos 15 até 40, mais 40 radianos. Então, a gente sabe que tem uma janela que esse sinal ocupa. Então, é possível, né, fazer o seguinte, definir um grau de confiabilidade na nossa previsão. Se essa previsão ela for até essa escala aqui, que a gente chama de esse limite, né, onde o sinal bifurca ou multifurca, então a confiabilidade é 100%, é o que a gente chama de tempo de Lyapunov, que é um limite de preditibilidade ou previsibilidade, não sei qual seria o termo mais adequado. Dali para frente é possível construir essas curvas de erros aqui, para a posição angular, a curva vermelha, e para a velocidade. Repara que elas tendem assintoticamente para limites ali, então a nossa previsão vai ficar dentro daqueles limites. Isso, de fato, é o que é feito nas previsões meteorológicas. As previsões meteorológicas são modelos, né, de movimentação atmosférica, movimentação oceânica, modelos que envolvem energia, massa, quantidade de movimento,
E é comum a gente ver nas previsões isso que vocês estão vendo aqui. Nos primeiros dias da previsão, você tem maior certeza na previsão, conforme o tempo vai passando, essa certeza, essa precisão vai caindo. A partir de um certo tempo aqui, a previsão é completamente aleatória. Repara que nesse caso aqui eles nem colocaram se vai fazer sol ou chuva, porque 50% é mais ou menos como jogar moedinha, né? Ou chove ou faz sol, só tem duas alternativas. Ok? Bom, vamos em frente aqui. O interessante nesse ponto é constatar o seguinte, que a existência de um atrator no espaço de fase permite avaliar a evolução de um conjunto de estados e assim quantificar a evolução do erro, ou seja, da confiabilidade da previsão ao longo do tempo. E uma outra coisa muito interessante que eu queria abordar agora é essa alternância de períodos em que a gente tem ordem, períodos que a gente tem desordem e períodos que a gente tem ordem, e isso sucessivamente, né? Se eu simulasse ad infinito ali no meu simulador, eu veria essa situação aqui. Isso é muito interessante. Eu quero mostrar isso para vocês, né? Então, recuperei o sinal, o tempo de Lyapunov, todos os sinais vão ser iguais aqui, né? Depois aqui nesse período eu vou ter muita variação, inclusive exemplos de ordenação. Então tem na natureza esse tipo de coisa, flocos de neve, né? Essas formas dendríticas aqui perfeitamente regulares. Uma outra, eu estou mostrando aqui, né, aqui à direita, são reações químicas oscilatórias. Na verdade, isso é uma reação autocatalítica, e tem hora que ela tem oscilações absolutamente regulares e tem hora que elas ficam, né, mais ou menos caóticas, como está mostrado aqui. Um outro exemplo também que eu gosto de dar quando eu dou mecânica dos fluidos é na transição laminar turbulento, né? Turbular é justamente a transição, né, entre o escoamento laminar e o escoamento turbulento. A gente vê justamente esses pacotes, né, de turbulência circundados aí por uma região de escoamento laminar, né? Ou seja, são ilhas de previsibilidade no mar de imprevisibilidade caótica, ou o contrário, ilhas de imprevisibilidade caótica no mar de previsibilidade laminar, aqui no caso dos escoamentos. Mas também tem outras características, né, que os sinais caóticos têm. Eu comecei a listar algumas aqui para vocês, né, o efeito borboleta, que a gente já viu, no caso ali do atrator de Lorentz, no caso ali da simulação do pêndulo também. Retroalimentação, lembra daquela fórmula de recorrência do nosso sistema dinâmico, bifurcações, vimos também, autossimilaridade, autoorganização, estruturas fractais. Então eu quero comentar um pouquinho dessas últimas características aqui. A história da autossimilaridade tem um exemplo bom aqui, que seria, por exemplo, nesse crustáceo, esses módulos aqui, eles meio que se repetem independentemente da escala, né? Aqui nessa planta também. Estruturas fractais, a gente vê aqui, por exemplo, isso aqui é uma foto, não é uma pintura, é uma foto de um rio seco, né? E a gente vê essas estruturas multifurcadas, como se fossem os galhos de uma árvore, né? A gente vê isso tanto em pequena escala quanto em grande escala, ou seja, são estruturas que se repetem independentemente da escala. Eu queria entrar um pouquinho mais no detalhe dessa estrutura interessante aqui das bifurcações, porque ela me permite explicar um pouco mais ali na frente a história da autossimilaridade. Então, voltando ao exemplo do pêndulo, né, aqui eu tenho um sistema de retroalimentação, isso aqui é aquela fórmula de recorrência genérica, é um exemplo do feedback, porque eu tenho, né, o θk mais 1 virando θk e o θk virando θk menos 1. E eu vou desenvolver essa questão não em cima dessa equação do pêndulo, que ela é um pouquinho inadequada para isso, né, mas eu vou usar o chamado modelo de propagação logística. Essa equação ela serve para modelar o crescimento populacional, pode ser de bactérias, leveduras num reator de cultivo, por exemplo, e essa equação, inclusive, a gente comparou com os modelos que desenvolvemos aqui para esse vídeo, né, que foi o primeiro da série Matemática na Prática, em que a gente descreveu a propagação de uma doença infecciosa. Então, esse daqui é o chamado modelo logístico, de propagação logística, e ela diz o seguinte: a população que você está modelando no instante k mais 1, ela é igual à população no instante k vezes um fator de crescimento, esse R, né, esse termo aqui então seria responsável pelo crescimento, pela reprodução, e se eu não tivesse nada multiplicando aqui, isso cresceria linearmente. Esse segundo termo que aparece aqui em parênteses é para representar a competição, na medida em que
a população vai aumentando, vão se esgotando, por exemplo, os recursos, né? Imagina num reator de cultivo. Então esse primeiro termo é o termo de reprodução, ele cresce, e o segundo é o termo para representar a competição, e ele decresce. E é no equilíbrio entre esses dois, né, é que a população eventualmente se torna estável. Última observação, então esse C infinito, por exemplo, pode ser um limite teórico aí que você alcança ou não em função, por exemplo, da quantidade de alimento que você tinha inicialmente no reator. Mas vamos lá. A gente vai usar a população de caranguejos aqui do nosso vídeo da Covid-19. Na verdade, essa população ela apareceu no vídeo de algoritmos genéticos. A gente fez um algoritmo genético para evoluir esses caranguejinhos aqui para vencer um jogo de obstáculo. Então, a ideia aqui é plotar a população no instante K em função do parâmetro temporal K. Então, para valores pequenos ali de R, não tem muito segredo, né? A população começa, inclusive independe do ponto de início. Se você começar mais aqui em cima, aqui vale a pena até fazer uma observação. Se você começar aqui em cima, tá? Digamos que eu estou na curva vermelha ali, né? Não importa de onde começa, ele vai, na verdade, convergir para o mesmo ponto limite aqui, tá? Então, a verdade é que não depende do ponto inicial esse ponto de equilíbrio final aqui para pequenos valores de R. Então, quanto maior a taxa de reprodução, maior o C limite aqui, tá? Em relação aqui ao C infinito. Isso aqui é tudo percentual. Porém, quando a gente vai aumentando R acima de um valor, acima de 3, por exemplo, acontece uma outra coisa curiosa. Eu não tenho mais um limite assintótico assim, mas o sistema começa a oscilar. Isso, de fato, acontece na prática. Existem algumas espécies que são sazonais. Existe uma flor chamada petúnia, não sei se vocês conhecem, né? É a mesma coisa, ela nasce, cresce, solta a flor, poliniza, solta as sementes, depois quando entra o inverno ela morre, e aí a população inteira renasce no ano seguinte e reinicia-se o ciclo. Então, em algumas circunstâncias, a gente vê que a população de petúnias, ela oscila de ano para ano, de um valor mínimo para um valor máximo. Então, tem essa oscilação, e é bastante comum observar isso na natureza. Mas, aumentando mais ainda aqui o fator de reprodução, o que acontece? Eventualmente eu tenho uma situação de caos mesmo. A população, ou os máximos aqui da população, não tem relação nenhuma uns com os outros, e tem um limite bastante, no caso aqui da equação logística, né, um limite bastante bem definido, que é 3,57. Ou seja, nessa situação aqui, eu não tenho um único C infinito, né? Aqui eu tinha 2, nessa situação pontilhada, aqui eu posso ter 4, por exemplo, 8, né? Posso ter vários, mas chega um momento aqui que eu tenho infinitos, né? Quem tem infinitos não tem nenhum, na verdade, né? Mas então aqui é interessante a gente representar agora não a própria curva de crescimento, até porque, como eu disse, não depende do ponto inicial. De qualquer ponto que você comece, vai terminar na mesma situação final. É interessante agora a gente plotar esses valores aqui, tá? Os valores limite. No caso aqui, então, a gente tem 2, né? E no caso da situação de causa, a gente tem infinitos. Então, plotar esses pontinhos que eu estou destacando aqui em função do R. E fazendo isso, a gente obtém exatamente o chamado diagrama de bifurcações, né? Ou seja, então eu estou plotando aqui no caso até 13 alguma coisa, né? Eu tenho aqui um único ponto, que é plotado aqui, tá? E depois de 3 e um pouquinho, eu tenho a primeira bifurcação. Então ali, por exemplo, eu tenho os pontos, né? O vermelho e o azul plotados ali embaixo. Depois eu tenho a terceira bifurcação. Conforme eu vou chegando ali nos 3,57, né? Eu vou tendo 3 bifurcações, 4, um número infinito de bifurcações, na verdade, tá? A partir daquele limite 3,57 alguma coisa, eu tenho uma situação caótica, tá? E é interessante, como eu disse para vocês, não tem só 3 bifurcações. Eu quis passar a ideia de que essas limites de bifurcação eles vão se empilhando ali naquele limite assintótico, né? De tal maneira que se a gente zoomar, por exemplo, aqui nessa posição do gráfico, que é o que eu vou mostrar ali no vídeo aqui, né, à esquerda, a gente vai ver uma outra característica do caos, que é a autossimilaridade. Na medida que a gente vai zoomando, repara que, né, aqui você vê um galho, digamos assim, né, bifurcando, gerando 2 galhos, gerando 2 outros, e a situação do caos. Vocês vão ver que isso vai se repetindo
na medida em que a gente vai zoomando ali para dentro. E isso, essa autossimilaridade, é uma outra característica do caos que está presente nesse processo aqui. Então, repara, parece sempre um retrato da mesma figura lá, um galho gerando dois e assim por diante, né? Então, de fato, isso daqui, esse diagrama, ele tem além das bifurcações, ele tem essa característica de autossimilaridade. E uma outra maneira de ver isso, é bastante interessante também, é de sonorizar esse gráfico. Como assim sonorizar? Eu vou fazer o seguinte, para a gente usar o sentido da audição para entender essas coisas, né? Então eu vou atribuir uma única frequência, quando eu tenho um único C-limite, não importa muito que frequência é essa. Na medida que eu tiver uma bifurcação, eu ponho frequências, no caso duas, eu vou pôr duas frequências, e proporcionais a esses valores aqui. Tá? E aí, obviamente, quando eu tenho um sinal caótico, aqui eu ponho a infinitas frequências, ou um número muito grande de frequências. Tá? A gente pode fazer isso. Né? Então eu vou fazer aqui à esquerda, vocês vão ver a simulação, né, da geração do diagrama ali de bifurcações, e à direita aqui vocês vão ver, na verdade, um espectrograma, que já que eu estou falando de som, né, são as frequências que compõem o som que a gente vai estar ouvindo, né, na medida que eu soltar o vídeo aqui. A forma de calcular isso é em cima da transformada de Fourier, apenas eu estou usando uma função janela. Esse H é uma função, né, ela vale 1 num curto espaço de tempo e 0 no resto, portanto, então a gente está fazendo uma espécie de conteúdo espectral local. De novo, essas derivadas aqui, elas vão voltar depois, eu vou falar bastante delas no vídeo sobre transformadas. Aqui, inclusive, quando não é a função janela, quando eu uso, por exemplo, a função gaussiana, eu tenho a chamada transformada de Gabor. Essa daqui é chamada transformada de Fourier a curto termo e tem uma infinidade de outras. Então, eu peço que vocês prestem atenção no som, tá? E nas imagens que vão ser geradas aqui correspondente ao conteúdo espectral, e digamos, não sei como vocês vão fazer, mas e um olho, né, aqui é um olho na frigideira e outro no gato, né? Então, um olho aqui no gráfico de bifurcações sendo gerado, um outro olho aqui no conteúdo espectral e os ouvidos ligados no som. Eu vou soltar o vídeo, vou ficar quieto para vocês ouvirem e depois eu volto. Então, vamos lá. Então é isso, a matemática é incrível, né? Tudo isso é matemática, por isso que cada vez que eu ouço isso eu fico meio emocionado. Eu vou até voltar o vídeo aqui e mostrar algumas partes interessantes. Então deixa eu ver aqui, vou voltar nessa região aqui. Justamente, né? Aqui dá para perceber, né? O caos, então são aqueles infinitos pontos de oscilação caótica, portanto são representados por infinitas frequências aqui, por isso que o som parece um ruído branco, né? Se você ligar, por exemplo, ar comprimido, né? Então abre a mangueira de ar comprimido, dá um ruído parecido com isso. Tá? E de repente, do nada, a gente tem poucas frequências aqui, a situação de ordem surgindo do caos, né? E se a gente solta o vídeo um pouquinho mais à frente aqui, termina a ordem e volta ao caos, precedida aqui por alguns indicadores da transição para o caos. Então, isso daqui é intrínseco, né, e tem a ver com o diagrama de bifurcações, que está ligado também a uma outra figura muito conhecida, que eu também já falei em outros vídeos, que é o conjunto de Mandelbrot, ou o diagrama de Mandelbrot. E esse daqui é um outro processo recursivo, a fórmula é mostrada aqui embaixo, né,
o zk mais 1 é igual a zk quadrado mais c. Agora, z e c são números complexos. E os pontos para os quais essa série aqui não diverge, né, é menor do que infinito, estão mostrados em preto aqui. Então, por exemplo, se eu começar com 0, aliás, o z0 sempre é 0, mas se eu começar com a constante c igual a 0, tá, vai ficar em cima do 0, 0, 0, 0, então faz parte do conjunto. E aí eu vou experimentando números aqui e vou vendo, se divergir, ele não faz parte. Se ele convergir, ele faz parte. No caso, então, os pontos externos são pontos divergentes e as cores aqui, elas representam, na verdade, a taxa de divergência, só para facilitar a visualização. Então, esse diagrama, e eu vou mostrar daqui a pouquinho o que ele tem a ver com o diagrama de bifurcação. Vocês não estão percebendo, talvez, mas ele está aí, o diagrama de bifurcação está aí nessa figura. Mas então eu quero destacar algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, né, ele é feito, esse diagrama de Mandelbrot, ele tem algumas figuras básicas. Primeiro, esse cardioide, né, que é essa forma aqui central. Na verdade, você obtém quando a constante satisfaz essa condição. E os chamados bulbos laterais, tá? Que aí são regiões que a série não diverge e a constante não satisfaz essa condição aqui. Agora, uma coisa interessante eu quero destacar a história da autossimilaridade. Então, por exemplo, eu destaquei aqui esse bulbo, vou até ver exatamente qual, esse bulbo aqui, e estou fazendo um zoom aqui do lado. Então, se você olhar, está aqui, estou destacando com o mouse aqui, você vê que ele é perfeitamente similar, tá vendo? Ele tem aqui à esquerda, sabe? Parece um raio, né? Parece um relâmpago, é perfeitamente similar a esse, que é perfeitamente similar a esse, que é perfeitamente similar. Se você zoomar aqui nessa região, você vai ver essa forma se repetindo N vezes. Então é muito interessante isso é uma das características do caos, né, de que tem essa autossimilaridade. Agora, e a história do diagrama de bifurcação? Ora, o diagrama de bifurcação, eu gerei ele a partir da curva logística, do processo logístico. E no caso aqui, onde é que eu poderia ter alguma coisa semelhante se eu fizesse uma simulação só em cima do eixo real aqui? Esse aqui é o plano complexo, né? Então, esses pontos aqui em cima desse eixo horizontal são números todos reais, então eu poderia comparar isso com os meus números ali do diagrama logístico. E quando eu faço isso, eu obtenho exatamente essa figura que eu vou mostrar para vocês. Porque eu tenho bifurcações aqui, né? E aqui, e quando eu giro essa figura para mostrar, para evidenciar essas bifurcações, dá certinho o diagrama de bifurcações que eu tinha mostrado anteriormente. E quando eu falo dar certinho, ele é realmente o mesmo, porque, por exemplo, essas mesmas proporções que eu tenho aqui, entre essa primeira bifurcação, essa outra bifurcação e todas as outras que eu não consigo desenhar, elas têm uma constante de proporcionalidade, né? Então, esse segmento aqui, por exemplo, a relação entre esse segmento e esse segmento é alguma coisa como 4,669, a chamada constante de Feigenbaum. E ela se repete, né? Essa similaridade é a mesma entre as próximas bifurcações. E mais interessante ainda, não só a curva logística quanto o processo de Mandelbrot, mas outros processos também geram esse diagrama de bifurcações. Por exemplo, essa iteração aqui, né, x seno de x, ou essa, simplesmente usando a tangente hiperbólica. E, quando eu falo é a mesma, com essas mesmas constantes aqui. No caso, essa é a primeira constante de Feigenbaum. Então, provavelmente, existe alguma coisa por trás aí, algum processo natural por trás aí que a gente não conhece, porque, inclusive, a gente observa isso na natureza. Bom, para terminar, já que eu estou falando de natureza, eu quero falar de alguns exemplos de aplicações, né? Eu vou começar falando do celular. Eu até trouxe aqui meu celular antigo aqui, né? Eu me senti o próprio Capitão Kirk quando eu usava esse celular aqui. Lembra? O Capitão Kirk tinha aquele comunicador. E eu quero falar, na verdade, deixa eu enquadrar legal, eu quero falar da antena do celular para vocês. Porque, lembra, o título dessa apresentação, o que é? Se é possível prever o futuro. Era possível prever que do comunicador do Capitão Kirk a gente ia gerar o celular e que esses celulares poderiam ser tão miniaturizados. Esse aqui é o menor, propagandeado como sendo o menor celular do mundo, né?
Seria possível prever essas coisas? Ou tecnologicamente, como seria possível miniaturizar uma antena, por exemplo? Já que as ondas eletromagnéticas, elas são o que são, né? Elas não são miniaturizáveis, né? Então, a resposta está numa outra propriedade dos sistemas caóticos, que são as chamadas geometrias fractais. Eu vou falar de uma delas, a chamada estrela de Koch, ou curva de Koch, e ela tem uma propriedade interessante. Ela tem uma área finita, porém tem um período infinito. Como é que a gente constrói essa curva? Parte de um triângulo equilátero, cada lado do triângulo você divide em 3 e depois encaixa um novo triângulo ali no lado central, né, naquela porção central ali da subdivisão em 3 partes iguais. E depois o processo se repete. Eu vou fazer um desenho aqui, esse lado aqui você divide em 3, né, encaixa um triângulo, aqui divide em 3 de novo, ou seja, então esse é o processo de autossimilaridade. Então o que a gente faz, a primeira subdivisão, a segunda, a terceira, e quando a gente faz isso ao infinito, a gente encontra aquela propriedade de autossimilaridade. Não importa o quanto você zoome, né, você sempre vai ter essa forma aqui. Agora vamos provar que a área é finita e o perímetro é infinito. A área finita é trivial, porque basta você desenhar um círculo aqui, a área do círculo é finita e é maior que a área dessa figura, né, gerada aqui mesmo que você faça infinitas subdivisões. Agora o perímetro infinito não é tão evidente, então vamos calcular. Primeiro eu vou calcular o número de lados. Inicialmente a gente tem 3 lados, cada lado é subdividido em 3, né? Cada lado gera, eu vou até apagar ali o desenho, cada lado é subdividido em 3 e gera 4 novos lados. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 3, né? Gerando 4, eu tenho um total de 12. Ou seja, depois de n subdivisões, eu vou ter 3 vezes 4 elevado a n. Então isso aqui é o número de lados. Agora o comprimento de cada lado. Então, inicialmente eu tenho, né, o lado A dividido por 3 elevado a 0, 3 a 0 é 1, né? Então eu tenho o lado A. Depois, quando eu faço a primeira subdivisão, os lados são divididos por 3. E aí, quando eu faço a enésima subdivisão, é A dividido por 3 elevado a n. Então, o perímetro, o que é? Na enésima subdivisão, eu tenho o número de lados vezes o comprimento de cada lado. Então, substituindo ali os valores, eu tenho 3 vezes 4an, que é o número de lados, e A dividido por 3an, que é o comprimento de cada lado. E dividindo Pn por Pn menos 1, eu consigo concluir isso daqui, né? Que o perímetro na subdivisão seguinte é o perímetro anterior vezes 4 terços. 4 terços é maior do que 1, portanto mostra, né, que isso daí vai ao infinito, tá? Conforme n vai indo ao infinito. Agora, para que isso serve na prática? E o que isso tem a ver com o celular? E o que isso tem a ver com o comunicador do Capitão Kirk? É para fazer justamente antenas, né? Então esse é um negócio interessante. Aqui tem uma foto de uma antena fractal, né? Se você colocar antenas fractais, você vai achar esse tipo de geometria construtiva e tem a ver com as equações de Maxwell do eletromagnetismo, que obviamente eu não estou descrevendo aqui, mas é mais ou menos fácil de entender. Então aquela primeira subdivisão, na verdade, digamos que ela seja sensível, né? Ela se encaixa, digamos, aquela onda, ela se encaixa aqui, então essa antena aqui consegue captar aquela onda vermelha, digamos ali. Quando você subdivide, na verdade você tem as duas ao mesmo tempo, né? Você tem ali a linha verde, que continua sendo sensível a essa daqui, mas tem agora, digamos, a linha preta, que é sensível a um comprimento de onda menor, né? Uma frequência maior. E na medida em que eu vou subdividindo, eu vou guardando a sensibilidade ou a receptividade ou a capacidade de captar essas ondas de frequências mais baixas e vou adicionando novas ondas de frequências mais altas, né? Então é como se fosse, eu gosto de usar essa imagem aqui, aquelas bonequinhas matrióticas, né? Você vai abrindo umas dentro da outra, cada uma a sua imagem, né? Semelhança na escala anterior, né? Então isso daqui é interessante, como eu disse, tem a ver com as equações de Maxwell, para mostrar que essa antena aqui seria capaz de captar todas essas 3 ondas aqui. E uma outra coisa interessante é que isso pode ser miniaturizado. Então é possível gerar essas geometrias, não aqui somente com tubos, como foi mostrado, mas é possível, por exemplo, você imprimir isso numa placa de circuito impresso, tá? E essa placa por si pode ser miniaturizada e é isso que é feito, né? O seu celular tem uma série de antenas, não uma só, né? Para
pegar vários comprimentos de onda, ele tem várias dessas antenas impressas aqui no próprio circuito, né? De forma que os celulares modernos não têm mais antena como tinha esse meu. A gente chamava de tijolular esse negócio aqui, é enorme, né? Imagina o quanto de bateria que isso não consumia. Mas vamos lá. A próxima aplicação, e para encerrar, que eu queria falar rapidamente, são os sistemas climáticos e o que isso tem a ver com o caos. De novo, isso daqui eu falei muito nesse vídeo sobre os modelos climáticos. E, via de regra, o modelo climático, na verdade, é composto por esferas que trocam energia, massa e quantidade de movimento. Então, por exemplo, eu posso construir um modelo pensando na atmosfera, na litosfera, na hidrosfera, na criosfera e a própria biosfera também influi no nosso clima. Lembra? Só tem oxigênio no nosso planeta porque tem fotossíntese. Senão, todo o oxigênio já teria reagido, tá? no chamado grande evento de oxidação, inclusive. Então, essas esferas trocam energias e massas, e etc., e tem influências externas. Então, por exemplo, o tal do forçamento externo, né? A quantidade de energia que chega na Terra varia no tempo, são os chamados ciclos de Milankovitch. Tá? Isso aqui varia em ciclos de 40 a 400 mil anos, e eu tenho eventos aleatórios também, tipo vulcanismo. Né? A rigor, né, nós, humanos, Homo sapiens, frequentemente não muito sapiens, né, a gente deveria fazer parte da biosfera, mas normalmente é tratado em separado, porque a gente tem capacidade, por exemplo, aqui de emissão de CO2, gás de efeito estufa, que tem uma grande influência no clima com certeza, mas não só, também poluentes como efluentes e coisas do tipo. Tá? Bom, o fato é que esse sistema, então, como eu disse, troca massas e quantidade de movimento, de forma que a dinâmica climática é o resultado de todas essas trocas, ou chamadas entre essas esferas, ou compartimentos. Na verdade, todo modelo climático é um modelo de trocas compartimentais, como a gente fez ali no vídeo da Covid. Tá? Eu poderia representar isso e ligar com a situação do pêndulo. Né? Então, é como se eu tivesse várias esferas, as 5 esferas ali, né? Trocando massa, quantidade de movimento e energia. E essa troca, essas trocas entre cada par, né, é como se fosse aquele nosso pêndulo ali do começo da apresentação aqui. E o fato de ser pendular, justamente porque isso tem uma dinâmica que eventualmente não atinge patamares de estabilidade. A gente sabe disso, né, o clima na Terra, no planeta Terra, nunca foi estável em nenhuma fase do nosso planeta. Os 4,5 bilhões de anos, o clima sempre variou. Já foi muito mais frio, a Terra já foi coberta totalmente de gelo, já foi totalmente isenta de gelo, não tinha nenhuma calota polar, quer dizer, variou entre limites que são extremos. Então, ou seja, isso daqui que eu estou mostrando é só as trocas pendulares, vamos chamar assim, com a atmosfera. Eu devo considerar também as trocas pendulares com a litosfera, com a criosfera, com a biosfera e com a hidrosfera. Ou seja, esse sistema de trocas, ele define toda a complexidade do nosso clima. E a questão, então, será que eu não poderia visualizar isso de maneira um pouquinho mais simplificada para entender a dinâmica? A resposta é sim. É como eu já dei o spoiler, né? É como se cada uma dessas trocas fosse uma troca pendular, no sentido de que oscila. Só que não exatamente o nosso pêndulo simples, porque ele era um pêndulo forçado. No caso aqui não tem exatamente um forçamento. Né? Tudo bem, o Sol é um forçamento, mas a dinâmica entre as esferas, não. Então, não é exatamente um pêndulo simples, mas um pêndulo duplo. É como se a atmosfera fosse a primeira haste do pêndulo e a hidrosfera a segunda haste. Aí, cada par que eu consigo formar, né, eu tenho, então, esse sistema todo formado e dando essas trocas pendulares. E a gente sabe, né, que um pêndulo duplo é altamente caótico aqui. Só que quando tem pequenas oscilações, muito pouca energia, é que ele não oscila de forma caótica. Né? E no caso, a quantidade de energia que entra na Terra é bastante grande, é o Sol, né, a ponto, por exemplo, de manter a água na sua fase líquida. Okay? Então, de novo, a dinâmica climática é o resultado de todas essas trocas entre essas diferentes esferas que, como eu disse, fazem modelos compartimentais e essas trocas são pendulares. Mas tudo isso é muito teórico. Será que existe na prática? A verdade é que sim. Eu peguei um exemplo aqui para mostrar para vocês, que é a chamada
tem um nome estranho, oscilação interdecadal do Pacífico, é o famoso El Niño-Laninha. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de El Niño-Laninha. Isso aqui é o seguinte, tem a ver, é uma interação entre a atmosfera e a hidrosfera e é uma interação em termos de trocas de forças. Então eu tenho aqui, né, no globo, vocês estão vendo o Oceano Pacífico, o Chile está um pouquinho atrás do horizonte aqui. Então há épocas em que eu tenho ventos que são fracos, né, ventos vindo do leste indo para o oeste, que são fracos, então eles não movimentam as camadas superficiais do Oceano Pacífico de maneira intensa, consequentemente o Oceano Pacífico se aquece. Isso altera totalmente o regime de chuvas aqui, principalmente aqui no Brasil. Por outro lado, eu tenho anos em que esses ventos são mais fortes, eles empurram as águas superficiais do Oceano Pacífico, e na medida que você empurra a água superficial, o que acontece? Há uma ressurgência de águas profundas aqui, principalmente na costa do Chile, tá? E essas águas profundas são mais frias. Então elas esfriam o Oceano Pacífico e, de novo, isso tem um impacto bastante grande no clima. Esse gráfico que eu estou mostrando é justamente o gráfico das variações, né, de temperatura do Oceano Pacífico aqui desde 1950. E esse gráfico mostra, né, todas aquelas características de um sinal caótico, né, de um processo caótico, dinâmico, determinista, porque eu consigo escrever equações de conservação de massa, quantidade de movimento e energia, porém a própria dinâmica do sistema é intrinsecamente caótica. E tem vários outros exemplos, eu, né, passaria o dia mostrando esses exemplos aqui para vocês. Bom, vamos lá, para terminar, eu comecei a apresentação fazendo uma pergunta: é possível prever o futuro? A gente pode dizer que sim, dentro da escala de Lyapunov, com grande precisão, né? Porém, além daquela escala, se o sistema for caótico, eu só posso definir um intervalo de confiança, digamos, e frequentemente esse intervalo de confiança, por exemplo, no caso de um modelo climático, é dizer o seguinte: daqui a 1000 anos, ou a gente vai estar numa nova fase do gelo, ou vai ter derretido completamente as duas calotas polares, né? Quer dizer, aquela variação é muito grande e não serve para nada, na verdade, uma previsão desse tipo. Eu gosto também, como vocês já perceberam, eu gosto de indicar algumas leituras, né? No caso, se você se interessa por essas coisas que eu falei nesse vídeo sobre o caos, né? Então está aqui um excelente livro. Desde que eu li esse livro, eu estava louco para fazer alguma coisa especificamente, né, em cima de caos. Então está aqui o livro do James Gleick, Caos. E, para terminar mesmo, né, eu acho que é da mesma época. Não sei se vocês conhecem, Chico Science. Ele tem essa música aqui, Da Lama ao Caos. Ele tem esse refrão, né? E com o bucho mais cheio comecei a pensar que eu me organizando posso me desorganizar. Então é do caos à ordem, da ordem ao caos. Provavelmente ele leu esse livro. Ele não é à toa que se chamava de Chico Science. Ok, pessoal? É isso. Fico à disposição. Se tiverem dúvidas, coloque ali nos comentários. Eu tenho respondido a todos os comentários e agradeço também as sugestões. Tem muita gente colocando sugestões e eu estou procurando atender na medida em que eu conheço o assunto, né, dentro das minhas limitações aí. Feito? Então é isso. Até mais.